emocional para provas e concursos. Só que toda essa questão da neurocomunicação tem um princípio, aí antes de chegar nesse aspecto da atividade agora específica da consultoria para provas e concursos, há uma situação que no passado e até hoje a senhora tem uma grande preocupação em presta um serviço para aquelas pessoas, diferente de nós aqui da Rádio Guaíba, né? De mim, da Nanda, que não cala a boca nunca, que é a questão de falar em público, né? Esse problema a gente não tem, não né? Tem, né? Você sabe, uma vez, Voltaire, aproveitando o gancho, eu li uma reportagem que era uma anedota, que o primeiro medo das pessoas numa pesquisa, o maior temor seria falar em público e o segundo seria o temor da morte. Ou seja, na prática é melhor estar dentro do caixão do que fazer o discurso fúnebre. Mas imagina, né? O pânico dessas pessoas. Imagina o pânico dessas pessoas, né? Nessa escala. É mais ou menos por aí mesmo. Às vezes é maior que o medo da morte. É verdade. Mas boa tarde, como pode... Boa tarde. Como pode? Pra gente, é claro, é difícil entender porque faz parte do nosso dia a dia. Mas para muitas pessoas, sua frio, dá calafrio, dor de barriga. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer o convite de poder participar do programa de vocês e falar um pouquinho do nosso trabalho, né? E realmente tu estás correta, Nanda, existem essas pesquisas mesmo, não só fora do Brasil, como aqui no Brasil também, e o medo de falar em público está em primeiro lugar mesmo. Supera o medo. E é interessante que às vezes uma pessoa pode ser muito extrovertida, muito comunicativa num ambiente restrito. A roda de amigos. 3, 4 pessoas, flui muito bem. Colocou mais pessoas, a coisa trava, porque aí é que começa a ser um público, né? Até 4 pessoas não é público. A senhora quer ver? Eu vou entrevistar a entrevistadora. A Nanda Miller, na época do colégio. Aí você tinha a apresentação lá do seu trabalho que você passou, né? O final de semana todo estudando, chegou aquele trabalho de biologia que você adora tanto, né? Trabalho na frente da turma, aquele, né? Clássico. Tem que apresentar na frente da turma. Você tinha ou não dificuldade à época? Nenhuma. Nunca teve? Nunca tive. Fazia questão. Ah, é? Sempre. É uma exibida. Sempre foi. E, doutora, dá para dizer que pode se identificar já lá no colégio, na escola, nessa época? Ah, com certeza. Isso já se inicia na infância, né? Essas nossas percepções já iniciam na infância. Eu tive uma colega na faculdade, Voltaire era colega de relações públicas, né? Ela queria que tu participasse do grupo dela sempre. Eu acredito que sim, porque primeiro trabalho, né, que a gente foi apresentar era as turmas de PP, Publicidade, Relações Públicas e Jornalismo. E quando chegou a vez do grupo dela falar, ela foi a última, né, a se pronunciar. E eu via que tinha uma agitação naquela menina, conhecia ainda. Disse, poxa, mas deve estar nervosa, não estudou o tema. E ela não conseguiu, ela precisou sair da sala de aula. Quase desmaiou. Relações públicas, mas hoje está superada a questão, acredito eu. E a gente perguntou, poxa, o que você tem, né? É provável. Ela disse, eu não consigo falar em público. E fazendo faculdade de comunicação. Superou o problema, hoje está super bem empregada aí. Mas, de qualquer forma, chegou num ponto já, inclusive para fazer a faculdade de comunicação, mas tinha esse problema não resolvido. Isso também acontece da pessoa ir postergando isso aí, de tentar encontrar uma solução para esse problema? Com certeza. Normalmente as pessoas já procuram uma profissão para fugir disso, né? Muitos profissionais procuram áreas como TI para fugir desse contato com o público, né? Mas sempre, em qualquer profissão, tu vai precisar. Vai ter momentos que tu vai ter que falar numa reunião de trabalho, né? Então não tem como a gente escapar. Se tu quiser evoluir dentro da tua profissão, tu vai se deparar com situações em que tu vai ter que falar em público. E isso é a neurolinguística. Aí que ela entra, digamos assim. A neurocomunicação. A neurocomunicação. Isso, não deixa de ser também a comunicação, linguística. Não é a mesma coisa. Com certeza. Não, é que surgiram muitas, com os avanços da neurocomunicação, da neurociência, mudou muitos conceitos, né? E surgiram novas técnicas e que nos ajudam bastante, né? A programação neurolinguística também é uma dessas ferramentas que dá resultados muito rápidos e efetivos, né? E nós estamos sempre procurando novas ferramentas para colocar nos cursos. E uma da nova agora que a gente colocou nesse curso para provas e concursos é de quebrar crenças limitantes. Porque é a base de tudo, né? O que é uma crença limitante? Não se sabotar? Mais ou menos por aí? A crença limitante,
crença nada mais é do que aquilo que tu acredita ser como uma verdade, né? Não tem nada a ver com religiosidade. E isso já é formado desde o momento em que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, com as percepções dela, que vai passando para nós. E ao longo da nossa infância, né, nós vamos tendo experiências, vamos ouvindo frases, vamos vendo situações e que vão construindo essas nossas crenças. A senhora é psicóloga? Eu sou psicopedagoga. Psicopedagoga, não, mas também não serve aqui a psicopedagoga. Não serve, é ótimo. Veja bem, não é que é uma questão mais da psicologia, mas a psicologia, Piaget, né, não está tão distante assim. Mas, por exemplo, nós temos, a senhora, porque me remeteu à psicologia quando a senhora falou que no feto, que o feto ele já está observando algumas questões comportamentais da própria mãe. E na psicologia se tem uma leitura de que, por exemplo, o ser humano ele acaba formando a sua personalidade até os 2 anos de idade. Então, daqui a pouco, lá pelas tantas, até essa formação inicial da criança, ali, o contato dela ou não com o público, através do acompanhamento, da forma de socialização dos seus pais, isso pode interferir também na vida adulta e até num problema em falar em público como esse, por exemplo. Claro, com certeza. Eu diria até que se estenderia até em torno dos 6, 7 anos. A formação da personalidade. O filho de pais, eu vou colocar, a palavra não é essa, mas introvertidos ou tímidos, necessariamente essa criança vai ser também uma pessoa tímida / introvertida ou não? Não. Depende do estímulo que os pais fornecem a essa criança, né? Que é... o que eu percebo, as crianças de hoje estão mais desinibidas, né? Elas são mais incentivadas, né? Dão uma volta na gente. Na nossa... É verdade. É verdade. Mas na nossa geração, eu digo na minha, porque vocês ainda são garotos, mas... Bastava um olhar do pai para o filho já ver que não estava se comportando bem. Eu também. O meu pai me teve quando ele tinha 50 anos, então eu fui temporão. Meu pai morreu aos 63, o que significa dizer que ele faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. O pouco convívio que eu tive com meu pai, o negócio era o seguinte, ele alterava a voz, eu já me borrava todo. Porque meu pai nunca me bateu, por exemplo. Eu também não. Aí o dia que o meu pai chegou mais próximo de me bater foi quando ele levantou a mão para mim. Então, imagina a situação, né? Claro, aí, se eu já me borrava com um grito, né? Imagina então com a mão, né, erguida. Mas exatamente isso. No passado era um outro relacionamento entre pais e filhos. Né? Hoje é normal, os pais incentivam a criança a participar de teatro, a falar numa reunião de família, a dançar, a cantar. Então é um estímulo muito melhor do que o que nós tivemos, né? Mas e aí onde é que a gente chega nessa questão do curso e de uma prova para um concurso público? Por exemplo, essa gestão emocional. Onde é que entra a dificuldade das pessoas em realizar uma prova que, em princípio, tem todo um grau de introspectividade? O que a gente vê são muitos alunos, principalmente graduados de Direito, né, terminam a faculdade e ficam ali ano após ano tentando fazer a prova para a OAB e não passam, ou concursos públicos que todos os anos tem. Então... E aí, por não ter a OAB, resta fazer para esse, né, profissional do direito um concurso público, tentar? Exato. E aí, tu imagina a situação, a pessoa estuda, né, chega na hora da prova, por um desequilíbrio emocional, acaba colocando tudo a perder. E aí o que lhe resta, além da frustração? É mais um ano de estudo pela frente, até a próxima prova, o próximo ano. Né? E não ter a certeza de que no outro ano também pode até acontecer novamente, né? Aquela ansiedade. Porque o que acontece quando nós estamos nervosos e ansiosos é que bloqueia o nosso comportamento lógico. Então, até o óbvio fica apagado. Por isso que dá os brancos, né? A pessoa esquece o que estudou, aí entrega a prova, sai dali e lembra tudo que tinha estudado, né? Tá explicado por que eu sempre zerava matemática. Eu ficava nervosa, Voltaire. Não é que eu não soubesse, olha aí, ó. Não, mas isso que a senhora tá falando, olha, eu tenho certeza que muita gente se identificou agora. Sem dúvida. Chegou na hora de fazer a prova, dá um branco, não se lembra de nada, daqui a pouco sai da sala, lembra. se distancia da tensão
Lembra? Exatamente. Ou então você olha para a prova, mas eu estudei isso ontem, se bobear. Como eu não lembro? E não lembra? Exato. E aí como é que faz? É porque Vai no curso. Você quer estragar tudo aí. Vai lá que a gente ensina. O curso é de graça. Para dar aquele chamarisco, entendeu, Voltaire? Sabe? Sabe por que isso acontece, Ananda? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não faz a distinção se é uma ameaça física ou se é uma ameaça mental. E ele sempre vai reagir como se nós estivéssemos diante da gente um predador. Então, numa situação onde tu tem que lutar ou fugir, o que é mais importante? O teu comportamento lógico ou o comportamento reflexo? Para deitar o cabelo e fugir. O reflexo. O reflexo. Então, o corpo direciona toda a nossa energia para o comportamento reflexo. Então, desliga o comportamento lógico. Que fantástico isso, ter essa consciência, né? Exato. E é possível trabalhar isso. isso. A chavezinha, né? No curso aprende a ligar e desligar a chave, mas isso. É essa a proposta do curso. A pessoa precisa entender como é que funciona essa biologia do estresse, entender como é que funciona, como é que se formam os pensamentos, quais são os gatilhos que disparam essa ansiedade, esse medo, para que tu possa usar os teus recursos a teu favor e não dar um tiro no pé, como muitas pessoas fazem. E não precisa esperar, né, chegar num ponto em que você esquece todo o conteúdo, tá na 12ª prova do concurso. Pode começar desde cedo a trabalhar isso para ter um plus no seu desempenho, né? Agora, para encerrar, que o nosso tempo está estourando, a gente ainda quer que a senhora dê o serviço do curso. Mas a senhora falou que muitos recorrem à área de TI, por exemplo. Aí eu lhe pergunto o seguinte: muitas pessoas, elas têm uma introspecção, elas ficam tímidas e envergonhadas realmente em público, e até tem uma dificuldade de manter as relações. Mas hoje em dia existe a internet, né? E essas ferramentas. Há pouco a gente trouxe aqui um site de relacionamentos, enfim, foi um dos temas do programa. Nesse caso, as pessoas não são tímidas, quando essa é uma relação mais virtual, quando a pessoa não está aparecendo, quando ela... Como é que se explica isso? Eu acredito que é porque justamente ela está falando diretamente com uma pessoa, né? Ela não está se expondo, né? Na realidade, a questão de falar em público é o medo da exposição, né? Não existe a presença física do outro. Exato. Né? E dá para até dar uma enganadinha, né? Tem mais essa. Né, Voltaire? Tem gente que faz isso lá nos coroas, lá no site, viu? Não sei. Sempre tem, né? E como é que é o serviço, então? Como é que vai funcionar o curso? Como é mais de um dia? Qual é o valor? Dá para parcelar? A nossa proposta é trabalhar. Aliás, esse curso que é de semana da próxima semana, que dia? É dia 16, 17 e 18. As inscrições... Terça, quarta e quinta. Isso. E para essa edição, as inscrições já estão encerradas. Não tem mais, já esgotou? Não. Nós estamos agora com a segunda edição no dia 19 de março. É um sábado, vai ser o dia todo. Intensivo. Mas as atividades são muito práticas, né? Então a pessoa não sente passar, é uma atividade... As teorias são intercaladas com atividades práticas. Grupais. Então, sim, o trabalho é em grupo, né? Mas a pessoa se movimenta, não é uma aula expositiva. Então a gente nem vê o tempo passar. É uma oficina. Exatamente, é um workshop. Um workshop, maravilha. E qual que é o contato? O nosso e-mail é contato@lunineurocomunicação.net. Tem site e tudo mais também? Tem o nosso site, www.lunineurocomunicação.net. Pode jogar no Google também, né? Luni Neurocomunicação. Isso. Vai aparecer. Isso. Lá tem todos os cursos que a gente faz, mais informações, os conteúdos, os objetivos do curso. Tem telefone? Eu posso deixar o meu próprio, 8179-2407. 8179 8179-2407. 8179-2407, 8129-7407. Se você tem interesse, então, agora em março, você quer perder a timidez, você quer ter mais êxito aí, mais chances num concurso público, vai participar agora de uma seleção, daqui a pouco o governo Sartori vai abrir os concursos públicos. Então, você pode procurar a Luni Neurocomunicação. Vem aí Guaíba Notícias com Ayrton Zequier.